Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, especialmente num dia como hoje, onde nós recebemos notícias muito positivas no plano econômico e que pegaram de surpresa até os grandes veículos de comunicação, os veículos impressos, os formadores de opinião na internet, no que diz respeito ao anúncio que a Petrobras fez hoje de duas grandes coisas, né? A primeira, o anúncio pela manhã, foi que a empresa passaria agora a ter um novo tipo de política de preços desatrelada ao mercado internacional, como aconteceu desde o governo Temer. E, na sequência, algumas horas depois, ela anunciou também a redução formal objetiva dos preços de combustíveis aqui no nosso país. Gente, muito além disso ter um impacto na nossa realidade financeira, de mexer com o nosso orçamento, isso tem impacto na sociedade de uma forma muito positiva, porque cria um ambiente de motivação na sociedade, um ambiente de que as coisas podem voltar a dar certo, um ambiente que a gente está voltando num caminho correto de melhor condição de vida para todos os brasileiros. Isso não é pouca coisa. Isso acende também uma confiança também nos atos que o governo está começando a implementar, que podem ajudar também outras transformações no futuro. Seria muito importante que o presidente da República ele tivesse uma live para esse tipo de momento, né? Para chegar e compartilhar com a sociedade esse tipo de política econômica, né, que está sendo implementada através da Petrobras e fazer com que a sociedade tivesse cada vez mais uma politização, um entendimento maior das coisas que estão acontecendo, como é que funcionam as estruturas, que interesses são colocados aqui no nosso país, até para ajudar com que outras lutas, outras batalhas fossem e sejam enfrentadas, né, de uma maneira com mais participação da sociedade, um maior entendimento da sociedade. Por isso, uma live que a gente sempre cobra aqui do presidente da República não serve apenas para prestar contas, mas ela serve também para ajudar a sociedade a entender as coisas que estão acontecendo. Por outro lado, o ex-presidente da República está vendo também o seu caminho ser cada vez mais pavimentado em direção à cadeia. Gente, não é exagero. As pessoas que falam que o Bolsonaro vai para a cadeia, ele terminará na cadeia, não são pessoas que estão torcendo para isso. Claro que a gente até torce porque a gente quer ver justiça, mas é a análise dos fatos objetivos que faz com que a gente tenha esse tipo de conclusão. Não tem como escapar. E a cada instante, quando mais se mexe na vida do ex-presidente da República, mais evidências da sua vida criminosa, da desfaçatez que ele tratou a coisa pública, a irresponsabilidade, a mesquinharia, a ambição pessoal, tudo isso fica mais evidenciado. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, como é que alguns veículos estão começando a ver esse processo todo, né? E como é que as coisas vão se suceder daqui para frente no Brasil. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. É sempre muito importante eu fazer esse lembrete aqui no início, gente, para as pessoas não passarem aqui pelo nosso portal e deixarem de se inscrever, né? Você que já é inscrito, não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários, como sempre. Se puder, participe aqui dos nossos chats, que eu sempre abro entre 5 horas, 5 e meia, para a gente ficar trocando umas ideias aqui antes de entrarmos no ar. E se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, de você estar mais parceiro aqui do nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, notícias muito positivas, né? Começando de manhã cedo, né? Eu, quando fiz o papo aqui com vocês, a gente tinha apenas um anúncio, né? Que a política da PPI, ela estava sendo sepultada para dar lugar a um outro tipo de política de preço da Petrobras, mais racional, mais voltada ao interesse público. Obviamente, a Petrobras e o governo Lula e o presidente da Petrobras tiveram ali, enfim, uma atenção total, responsável em relação ao que já está posto aí, o mercado, acionistas, enfim. Todas as mudanças têm que ser feitas de uma maneira que contemple os diversos setores e consiga fazer um reequilíbrio de uma exploração econômica de uma empresa que tem uma função, que foi uma função originária, né, que era ajudar o nosso país a ter uma independência energética e também ser uma empresa motivadora, indutora de desenvolvimento aqui no nosso país. Isso tudo se perdeu e nós tivemos, ao longo das últimas décadas, um combate permanente à Petrobras, vindo de todos os segmentos, sobretudo os que se expressaram através dos grandes veículos de comunicação, que continuam a atuar contra qualquer tipo de mudança nesse segmento, qualquer tipo de política que vise atender ao interesse nacional, ao interesse do povo brasileiro. Então nós tivemos essa notícia. Petrobras reduz preço do diesel
e da gasolina para as distribuidoras. É o primeiro anúncio após a mudança da política de preços da estatal que elimina a política de paridade de importação, PPI. O diesel e a gasolina passam a ter os menores valores desde agosto de 2021. No UOL, Petrobras anuncia redução no preço do diesel, gasolina e gás. Veja valores. Então, gente, isso dá um sentimento, vocês devem estar percebendo isso por todos os lados, né? Mesmo o cara que votou em Bolsonaro, agora ele não tem o que falar, ele tem que aceitar que a vida das pessoas vai ter uma melhora, que as pessoas vão gastar menos dinheiro para poder se deslocar, que a gente vai ter um impacto importante na previsão de inflação, ou seja, a inflação será menor do que estava sendo prevista, e mais do que isso, se nós tivermos mais redução no câmbio aqui no Brasil, o dólar baixar mais ainda, nós teremos impactos mais positivos na economia de uma maneira geral. Então, por isso que eu digo, hoje seria um momento muito interessante do presidente da República, que está dialogando com a sociedade, está explicando o que levou esse tipo de atitude, qual é a missão desse governo, como é que está enfrentando os desafios e quais os desafios severos, né, muito difíceis que surgirão mais à frente. Para vocês verem que eu não estou exagerando, vamos pegar aqui o editorial de um outro jornal antes de saber da redução dos preços aqui, da mudança na política de preço da Petrobras, né? O jornalão aqui, o Globo. Apesar da pressão, queda de juros seria prematura. Então, o jornalão aqui, ele não quer que reduza juros aqui no nosso país. E na medida que não reduz juros, quem é que ganha? O povo brasileiro ganha? O setor industrial ganha? O setor produtivo ganha? O comércio ganha? Os pequenos empreendedores ganham? Não, só quem ganha são os bancos, o setor financeiro, os abutres, os que sugam o povo brasileiro. Mas eles estão felizes com esse tipo de política de juros, né? Ao contrário do que afirmam Lula e petistas, nossa inflação é de demanda e exige remédio amargo. Exige remédio amargo para quem, cara pálida? Ô, família Marinho, vocês topam tomar um remédio amargo ou é só a gente, só o povo brasileiro, só quem está aqui no andar de baixo é que tem que tomar remédio amargo? Vocês sabem o que é um remédio amargo? Então, gente, é uma conversa de senhor de engenho com escravo, né? É o senhor de engenho, é o grupo de donos de fazendas, né? Chegando para os escravos e dizendo o seguinte: meus amigos, vocês têm que tomar um remédio amargo, tá? Para a gente melhorar a situação. Estão de brincadeira? Então, gente, esse tipo de comportamento, amanhã nós vamos ver editoriais do Globo dizendo que a política de preços de petróleo está precipitada, enfim, eles vão fazer algumas críticas, disso a gente não tem a menor dúvida, né? É só a gente ver aqui como é que o Estadão já está tratando dessa matéria aqui. Olha como é que eles estão tratando o assunto. Nova política de preços vai gerar prejuízo para a Petrobras, diz ex-presidente da estatal. Para Roberto Castelo Branco, abandono da paridade internacional deverá ter impacto negativo na produção de etanol, afetar dividendos e criar ambiente ruim no setor. Ambiente ruim é na casa do brasileiro, o senhor Roberto Campos Neto. É a dona de casa que não consegue comprar gás, está se queimando ali com lenha para fazer comida. Então, é esse tipo de mentalidade que governou o nosso país e que agora, felizmente, a gente começa a ver pelo menos um abrandamento, né? Um enfrentamento, ainda que não radical, mas um enfrentamento dessa lógica. E quanto mais a sociedade tiver conhecimento dessas situações, desses dilemas, mais a gente vai fortalecer, né, com que haja mudanças aqui no nosso país. Por outro lado, como a gente ainda vai ver os desdobramentos hoje, né, dessa história da política de preço, mas você com certeza já está percebendo nas conversas, todo mundo aí, que o clima, o astral já muda. E aí cria um ambiente de novas mudanças importantes aqui no nosso país. Bom, entrando no assunto policial, o ex-presidente da República deve estar terminando agora mais um depoimento na Polícia Federal. E aí, gente, aquela coisa que a fila está andando, né? Gente, um depoimento na Polícia Federal de alguém que está apontado ali como chefe de crime, não é uma coisa assim, vou ali tomar um cafezinho e já volta. Não, já está perdendo tempo, horas, está perdendo energia para organizar a performance diante de um delegado da Polícia Federal, porque não basta dizer apenas o que está na sua cabeça para tentar escapar da cadeia.
o que vai ser dito ali vai comprometer pessoas. Amanhã a gente tem o depoimento do Cid, e depois nós vamos ter, aliás, quinta-feira, e depois nós vamos ter o depoimento da mulher do Cid. A mulher do Cid está afim de ver o marido engaiolado durante tanto tempo, de ficar uma viúva com o marido vivo. Então, isso tudo a gente vai ver mais informações ao longo desses dias aí, depois desses depoimentos. Já comentei com vocês mais cedo, essa patifaria aqui, né? Bolsonaro transferiu 135 mil dólares para a conta nos Estados Unidos por medo do governo Lula, dizem advogados. Olha só, essa grana corrigida, o Bolsonaro, quando mandou 135 mil dólares, o dólar estava mais de 5,20, isso dá mais de 700 mil reais. Ele mandou isso para Miami para quê? Ele ia passar férias? Ia deixar o dinheiro lá parado? Não. Está claro que isso era uma tentativa de fazer um colchão, aliás, tentativa não, ele fez um colchão, né, junto com os diamantes que seriam surrupiados para que ele pudesse ficar fora do nosso país ad eterno, né? Isso é para vocês verem como foram trouxas as pessoas que acreditaram em Bolsonaro, porque ele estava vendo as pessoas indo para frente dos quartéis, mas ele não avisou para essas pessoas que ele estava fugindo, ele estava montando seu pé de meia, ele estava com essa atitude covarde, ele não foi homem suficiente para dizer para as pessoas o que é que ele estava pretendendo. Ele saiu praticamente não, ele saiu fugido mesmo, né? Porque ele fez uma live no dia que ele pegou o avião e não falou na live que ele estava fugindo do Brasil, que ele estava escapando. Aí cabe uma observação, né? Eu fiz uma representação contra o uso dessa aeronave e da outra precursora que foi na frente, né? Precursora na frente é ótimo, né? E bateu lá na mão da senhora Lindora Araújo. Ela simplesmente ignorou o crime e depois, quando eu fiz um recurso, ela ignorou o crime de novo, porque eu enfatizei todas as bases ali legais que mostravam que o presidente da República, da época, agiu de uma forma ilícita. Então, em relação à senhora Lindora Araújo, a gente vai ter que fazer representações, né, em relação a esse tipo de comportamento, mas quando ela sair de lá, quando entrar um novo procurador-geral da República, não adianta fazer uma representação contra ela, quando ela mesma e a turma dela serão os responsáveis ali de receber. Então ela está recebendo muitas críticas, né, gente? E nós não temos que ter receio de fazer esse tipo de crítica, porque ela é servidora pública, ela está ali para representar os interesses da sociedade e não para servir como advogada da família Bolsonaro. Isso tem que ser dito. Enfim, e a gente faz a nossa parte aqui no nosso portal, né? Bolsonaro acumula quase 600 processos judiciais. Gente, dá para escapar? Vai ser complicado, né? Mais situações aqui, ó. O Jornal Hoje está publicando isso aqui, ó. O esquema da rachadinha ou peculato do filho Carluxo, gente, está complicado demais para essa gente. Ex-mulher de Bolsonaro liderava suspeitos de rachadinha. 9 servidores do gabinete de Carlos, ligado a Ana Cristina Vale, sacaram 3 milhões de reais. 6 retiraram, em média, mais de 5 mil reais por mês. Então, a ex-mulher do Bolsonaro vai ficar encalacrada, e o crime de peculato é de 2 a 12 anos. Essa senhora não é à toa, né, que ela se evadiu do território nacional e foi morar na Noruega, porque ela está sentindo que a situação vai ficar muito complicada. E a revelação dos áudios, né, das informações no telefone do Cid, do senhor Cid, estão mostrando como Bolsonaro lidava, né, como essa gente lidava com a disfarçatez muito grande com a coisa pública. Bolsonaro e ministro do TSE tiveram encontro secreto antes de julgamento, mostram mensagens. Então aqui as mensagens reveladas, aqui pela UOL, pela Folha, mostra que o Bolsonaro mandou buscar um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Carlos Horbach, para um encontro secreto lá no Palácio do Planalto, antes de um julgamento, queria decidir se a chapa de Bolsonaro com o Mourão deveria ser cassada pelos crimes de impulsionamento em massa ali de fake news, de WhatsApp, enfim. Então, enfim, acabou não tendo um desdobramento positivo para a nação, porque a chapa deveria ter sido cassada, né? Mas esse tipo de encontro aí fez com que o voto do senhor ex-ministro ali fosse favorável ao Bolsonaro, né? Enfim, gente, são essas coisas que estão brotando. E o ex-presidente da República, ele vai ter que ter uma imaginação de Júlio Verne para tentar convencer os delegados da Polícia Federal de que ele é uma pessoa absolutamente santa, em meio a tanta podridão, tanta lama, que fez parte ali do governo que ele figurou como uma figura central, né? Gente, amanhã teremos mais informações, vamos ver como é que serão os desdobramentos hoje, o impacto dessa nova política de preço da Petrobras, vamos ficar ligados aí, porque
com certeza vai vir muita crítica em cima dessa história, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!